Boa noite, Fabiana. Boa noite. Desculpa o Tudo horário. bem? Não, mas nós vamos começar agora. Eu coloquei para gravar, porque a gente deixa depois lá na disciplina. Então, boa noite a todos. Preparei uns slides. Eu começo a apresentar e aí a qualquer momento vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone, podem mandar no chat, bem tranquilo, certo? Sim, sim. E aí a gente vai conversando. Eu preparei um pequeno resumo daquele material. Eu desliguei ali a câmera. Precisa de alguma ajuda, Fabiana, quanto ao uso? Desculpa. Não. Tá. Então eu vou, se em algum momento eu começar, naqueles dias eu não passou os slides, vocês me avisam se não está passando, tá bom? Sim. Então, hoje nós vamos fazer o estudo coletivo 2. Fabiana, se tu puder desligar teu áudio, que dá retorno para mim. Desligar o áudio? Tá, desculpa. Porque ele dá eco aqui. Aí, quando tu quiser falar, tu liga que daí a gente abre para você falar, pode ser? Sim, só quero ver onde é que é o áudio. Consegue? Senão eu não sei se eu consigo daqui. Acho que agora foi. Mas eu tô Não, acho que ainda tá. Deixa eu ver. Eu não tô conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui com o meu usuário. Consegui. Aí, a qualquer momento que você precisar, você abre o microfone, é bem tranquilo, tá bom? É porque senão dá eco aqui na fala. O Meet tem isso. Então, nós vamos começar o estudo coletivo 2, que tem como base retomar os aspectos mais legais relacionados à educação especial. Na unidade anterior, a unidade 1, nós trabalhamos mais os aspectos históricos, culturais. Não que eles não estejam articulados, mas eles são diferentes, né? E nessa unidade nós vamos trabalhar com os dois principais documentos hoje para pensar a educação especial. Então, nós temos, né, como legislação, alguns marcos que nós precisamos pensar aqui no Brasil. Em 1988, nós temos a implementação da Constituição Federal, que a gente chama, né, Constituição de 88, também conhecida como Constituição Cidadã. E ela ainda é vigente hoje, então ela traz um capítulo falando que a educação é direito de todos, né? Nesse todos nós já subentenderíamos que estariam as pessoas com deficiência. No entanto, não foi, né? Não conseguiu se efetivar, os sistemas ainda tinham muitas marcas de exclusão e segregação. Em 1990, começou o movimento mundial, né? Ele não é um movimento só brasileiro, e nós temos um evento que chama, em 1990, que nós chamamos de Jontin, que é uma convenção onde nós pensamos a inclusão das pessoas com deficiência, principalmente nos espaços educacionais. Em 1994, na Espanha, em Salamanca, nós temos um evento e nós temos a elaboração de um texto que é a Declaração de Salamanca. Então, se vocês quiserem continuar estudando sobre inclusão, sobre a acessibilidade e precisarem de embasamentos teóricos, esses dois embasamentos que eu acabei de citar, numa esfera global, eles têm muito peso e eles vão, né, dando sequência ao que a gente tem no nosso cenário de legislação, né, educacional. Então, ali nessa linha cronológica mesmo, em 1996, nós tivemos uma atualização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
que é a legislação que orienta, né, o sistema educacional nos diferentes níveis e nas modalidades. Então, entra a modalidade da educação especial, transversal a todos os níveis, né, e também agora dentro das próprias modalidades. E nós temos, pela primeira vez, um capítulo destinado à educação especial na LDB em 96. Em 2005, nós tivemos um decreto que foi muito importante, principalmente para a comunidade surda, e ele veio para regulamentar uma legislação que fala sobre intérpretes, formação de professores para a língua, né, brasileira de sinais, tanto para a língua materna, L1, quanto para a língua secundária, né, pós-sequente à materna, L2. Então, nós temos uma atualização da legislação que foi bem importante. E aqui no Brasil, esse documento que nós delimitamos uma parte, né, para vocês realizarem um estudo, nós temos a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva no ano de 2008. E essa política, ela é muito impactante nos sistemas de ensino. Por quê? Ela vem, né, lá em 2008, gerada muito antes, né, gerada 5 anos antes, construída. Ela vem para atender coisas que foram faladas lá em 1990 e 1994, nestes dois eventos internacionais. A linha do tempo, né? Essa linha do tempo espero que esteja aparecendo. Se não está, vocês me peçam que a gente atualiza o slide para o compartilhamento. Essa política, ela traz um impacto muito grande. Por quê? Ela nos traz que o público-alvo, a pessoa com deficiência, o público-alvo da educação especial, ele vai agora, como primeira opção, sempre ser matriculado em classe regular. E depois de 2008, nós temos alterações, inclusive, no financiamento. Uma informação que eu acho que é muito importante que vocês saibam como professores é de que a partir de 2008, nós começamos um movimento de aluno em classe regular e aluno com complementação ou suplementação da aprendizagem via atendimento educacional especializado. E isso gera, hoje, no sistema educacional brasileiro, a dupla matrícula. Então, a dupla matrícula. Então, quer dizer o quê? Via Fundeb, esse aluno tem 2 matrículas, a escola, o município recebe 2 vezes, ele entra no Censo de Educação Especial. Tudo isso muito por causa da política de 2008. Mas, professora Andréia, na minha cidade ainda tem a PAI, na minha cidade ainda tem classe especial. Ainda tem, mas vocês vão perceber o quanto que mudou esse cenário, né? E trouxe muitos desafios, né? Trouxe muitas perspectivas, trouxe muita inclusão, mas também trouxe, expôs, né, muitas fragilidades dos nossos sistemas educacionais. E aqui no Brasil, nós tivemos uma legislação muito importante em 2015, que me parece ser a legislação mais forte, que é a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, ou então o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eles, né, são todos o mesmo documento, que é a Lei 13.146 de 2015. Essa lei, para vocês sentirem a força que essa lei tem, nada pode ir contra essa lei. Por quê? Porque ela tem o mesmo peso que a Constituição, porque ela foi aprovada tanto pelos senadores, foi aprovada nas 2 casas legislativas e tem sanção presidencial. Então, ela passa por 3 grandes momentos, né, de votação na Câmara, no Senado, e depois ela é sancionada pelo presidente, né? Então, ela tem um peso muito forte, legalmente dito, e é um documento que vale a pena retomar. Por isso que vocês tiveram, né, na disciplina, considerando o tempo e espaço que essa disciplina tem, um recorte da política de educação especial e da LBI. Então, sobre a política de educação especial,
na perspectiva da educação inclusiva de 2008, que ainda é a vigente, porque nós tivemos uma tentativa em 2020, só que o texto ele não estava de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, então quando foi lá para a STF, ela foi derrubada, né, porque ela tinha falhas jurídicas bem significativas, né. Então hoje o que nós temos ainda é o que a política de 2008 nos trouxe, né, ela e todos os decretos que a seguiram, né. Então, o que vocês precisam saber sobre a política? Qual é o objetivo dela? Lá no texto, nós temos qual o objetivo, né, da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. É assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de supradotação. Alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, que agora, né, é o do espectro do autismo, e altas habilidades de superdotação são o público-alvo desta política e também são o público-alvo da educação especial. Lei Brasileira de Inclusão, LBI, né? Lei 13.146 de 2015. Essa lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz algumas definições que são muito importantes. E eu acho que, como vocês são professores que vão estar lá em sala de aula, que vão seguir a trajetória de estudo, de pesquisa, de busca por lugares profissionais, nós escolhemos as definições e sinalizamos o que mais hoje tem sido cobrado de vocês no posterior. Deixa eu ver uma mensagem. Não está aparecendo. Eu vou interromper o compartilhamento. Obrigada, Luciane. Vou passar de novo. Eu vou botar a tela inteira. Porque naquele dia essa coisa da guia, às vezes ela pula. E aí não aparece e eu queria muito que aparecesse, né? Esse material para vocês. Agora está aparecendo. Agora sim, obrigada, Luciane, porque eu acho que eu vou ter que deixar todo ele de tela inteira, assim ficar mais fácil do slide atual. Então, qual que é a definição de pessoa com deficiência? Aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, aqui muitas vezes as pessoas me pedem, mas, prof. Andréia, onde é que entra o surdo? Cadê o surdo? E o cego, onde é que entra? Sensorial. Então, né, e tem que ter esse cuidado de ser impedimento de longo prazo, né, e que não possa ter correção, para que realmente tenha a questão das barreiras, né, das entraves. Então, essa é a definição da pessoa com deficiência. Entendam, o público-alvo da educação especial, ele é maior do que a pessoa com deficiência. Porque o público-alvo é a pessoa com deficiência, transtorno, aí na lei lá de 2008, como o DSM, eu acho que a gente vai dar uma explorada nisso lá na unidade, na disciplina 2, né, da educação especial. O autismo, ele é a cada DSM, Código Internacional de Nomenclaturas e Classificações, ele tem mudado o nome. Então, antes era transtornos globais do desenvolvimento, e agora é espectro do autismo. Então, isso tem mudado também, mas é essa categoria. E sujeitos com altas habilidades e superdotação. É importante que vocês consigam fazer essa distinção. Conceito muito importante, acessibilidade. O que é a acessibilidade? É a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia. Então, é a pessoa conseguir usar com autonomia, ela sozinha, ela não precisar que ninguém faça por ela, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação. Inclusive seus sistemas e tecnologias, né? Então, isso se aplica, inclusive, ao uso das tecnologias, telefonia e tudo mais, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público,
de uso público e privado e de uso coletivo. Isso tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a possibilidade, né, de utilização com segurança e autonomia em qualquer espaço público ou privado, na zona urbana ou rural. Às vezes a gente ouve, mas aqui é interior, não precisa pôr. A lei diz que sim, urbano e rural. Vale para todos os cenários. Desenho universal é um outro conceito muito importante. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Desenho universal a gente usa muito e agora a gente está usando o desenho universal da aprendizagem, que é um conceito muito interessante, né, que traz toda a parte cognitiva. Mas eu sempre penso no desenho universal, que são as rampas, né? Claro que tudo pode ser pensado para o desenho universal, mas uma coisa de acessibilidade arquitetônica, uma rampa, que pode ser usado tanto para uma pessoa que tem cadeira de rodas, uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa que está com um carrinho de bebê, né, que tem, né, uma demanda de empurrar, ou então por uma pessoa que está com um carrinho de supermercado. Então, assim, é para todos, mas que consiga ser acessível nas especificidades. Então, o desenho universal é as portas com 90 centímetros, um cartaz, né, que tenha a possibilidade de aproximação de QR Code ou textura em braille, né? Então, eu, como vidente, consigo acessar a informação e alguém que usa braille consegue também. Ou um vídeo, enquanto que eu tenho o vídeo, eu tenho a legenda e um intérprete de Libras, né? Fazendo toda a sinalização da língua brasileira de sinais, né? Isso tudo a gente considera como desenho universal, é de que todos possam acessar. Então, a palavrinha-chave é usadas por todas as pessoas. Recursos de tecnologia assistiva, muito, muito, muito interessante. O que são? Gente, isso aqui tudo tá lá na lei, eu tô trazendo para vocês porque é bem importante que a gente vá retomando os conceitos mesmo. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos metodológicos, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada às atividades, né, e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Professora Andréia, um exemplo de recurso de tecnologia assistiva, bengala para cego. Professor, um outro recurso, um scanner que consegue transformar imagem em texto, um leitor de texto para os cegos. Então, tem muitos recursos de tecnologia assistiva. Aqueles adaptadores de mão para que a pessoa com mobilidade, demandas paralisia é muito comum, né? Na mão consiga fazer, o engrossador de lápis. Então, o recurso de tecnologia assistiva a gente tem de toda a ordem, né? Para que a gente consiga fazer que as pessoas possam, né, desenvolver essas atividades com autonomia e funcionalidade. O que a gente entende por barreira? É bem isso, uma barreira é um muro, né? É o que a gente chama de entrave. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como, né, que o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos de acessibilidade. Então, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Então, a barreira é tudo aquilo que impede a pessoa de ter, né, a sua acessibilidade garantida, tanto fisicamente, né, ou como comunicação, expressão, liberdade de acesso à informação, de compreensão e a circulação nos espaços. As barreiras são classificadas em categorias: urbanística,
arquitetônica, nos transportes, nas comunicações e informação, atitudinais e tecnológicas. Professora, o que são cada uma? Preparei um resuminho para a gente nunca mais esquecer. Urbanísticas, as existentes nas vias, nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Então, são aquelas que ficam, né, nas vias. Então, a gente pensa barreira urbanística na via, um passeio que a gente chama, né, cheio de buracos, sem rampa. Tudo isso é uma barreira urbanística, porque a pessoa ela não consegue se movimentar com autonomia para exercer sua cidadania, né? Segundo, a arquitetônica, a existente nos edifícios públicos e privados. Aqui. Então, é aquele prédio que tem portas muito estreitas, onde não passa uma cadeira de rodas. Se a gente for pensar, não tem uma informação do número do prédio em braille. Isso tudo é arquitetônico. Então, a gente não consegue, ou então, assim, chega num lugar, a pessoa não pode acessar o segundo andar porque não tem elevador, né? Essas são as barreiras da ordem arquitetônica. E a dos transportes, né? É aquelas que estão nos sistemas e meios de transporte. A gente até tem legislações de que tenha que ter pelo menos um carro ou um percentual, né, de táxis adaptados da cidade, ônibus com elevador, né? Paradas exclusivas. Na dos transportes também entram a questão da reserva de estacionamento para as pessoas com deficiência. Depois, nas comunicações e informações, pensa, gente, não tem, né? A maioria dos lugares não tem. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento, vocês estão percebendo que até as atitudes podem ser barreiras que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Se eu tenho uma pessoa cega num espaço e eu fixo informações importantes para a operacionalização do trabalho dela, da aprendizagem, da sociabilidade dela em cartazes, isso é uma barreira nas comunicações e informações. Ou eu mando uma imagem sem audiodescrição. Então, tudo isso é barreira, tá bom? As atitudinais. Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Gente, aqui nas atitudinais entra um conceito também bem importante, né? Que é o capacitismo, que é um jeito da gente também colocar a pessoa e reduzir ela à deficiência, limitá-la, trazer, né, esse olhar sobre o que ela não é capaz de fazer. Então, a atitudinal é bem importante, gente. Assim, muitas vezes a gente chega nos lugares, a acessibilidade arquitetônica, das comunicações, tecnológicas, está tudo ali. Mas o preconceito, as atitudes, né, de inferiorização são muito fortes e elas têm impacto bem grande, né? Às vezes, os próprios alunos, né, ou ele não é capaz de nada por causa da deficiência, ou ele tudo passa, ninguém chama atenção também, né? Isso tudo é atitudinal, né? Porque tu reduz a pessoa, né? Tu tira dela esse direito, né, de acerto e erro. Tu já pressupõe que ela não vai conseguir, que vai, né? Sempre num lugar de inferioridade também. Tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Então, aí de toda a ordem, né? Legenda, computadores não adaptados, falta de financiamento, de toda a ordem. Alguma dúvida sobre essas classificações? Eu copiei elas, tal e qual como estão, né? Lá no material da disciplina.
Mas se tiver alguma dúvida, então eu vou seguir. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem lá o artigo 27, que a gente separou para vocês estudarem, o direito à educação. Aí, então, lá naquele texto diz o quê? A educação constitui o direito da pessoa com deficiência assegurados os sistemas, né, educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida. O que isso quer dizer? Que é desde a creche, da pré-escola, de todas as etapas da educação básica até o ensino superior e ao longo da vida. Então, a gente tem graduação, pós-graduação, tudo isso em todas as modalidades, né? Transversal a todas as modalidades também. Presencial, EAD, quilombola, tudo isso, o EJA, tudo também é assegurado à pessoa com deficiência, né? Que ela tenha o direito à acessibilidade, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível desses sujeitos, de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. O que esse artigo nos traz? Que a pessoa com deficiência, o público-alvo da educação especial, tem o direito à educação, não é favor, é um direito em todos os níveis de aprendizado e que lhe seja proporcionado o máximo possível de desenvolvimento, respeitando as suas habilidades físicas, sensoriais e intelectuais. Eu sou professora de educação especial, atendo crianças de 2 anos até senhores de 63 anos. Então, para vocês sentirem assim o quanto que é transversal isso. Então, a gente tem os bem pequenininhos, onde a gente trabalha com noção de motricidade, lateralidade, coordenação motora fina, linguagem, reconhecimento dos números, né, quantidade, sequência, questão, relação fonema-grafema, todo aquele desenvolvimento, né, da linguagem, da fala dos pequenos. Aí depois a gente vai subindo, assim, e vai chegando ali no ensino médio, a gestão do tempo, da aprendizagem, dos estilos de aprendizagem, da própria acessibilidade ao conteúdo. No ensino superior, a gente tem, né, tanto no presencial como nos cursos à distância, toda a questão da acessibilidade, de construção de alternativas para muitas vezes aqueles alunos são os primeiros alunos com deficiência ou com aquela, né, dentro do curso, então muito pouco se sabe como instituição. Então, assim, ó, hoje a lei vale em qualquer etapa. Então, sempre lembrem que a prof disse, atende alunos de 2 a 63 anos em qualquer nível ou modalidade de ensino, e eles têm direito ao aprendizado, né, dentro das suas possibilidades, né, e potencialidades. Sobretudo, né, se nós pensarmos os alunos com altas habilidades de superdotação, precisam de toda uma questão, né, do enriquecimento mesmo curricular, nós temos acessibilidade e ações de toda a ordem, né? Quando pensamos a aprendizagem deste público nos espaços educacionais. A adoção, né, de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes. Então, a gente também trabalha as habilidades sociais, emoção, o eu, o outro, tudo isso a gente trabalha, né? Dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso à permanência, à participação e à aprendizagem em instituições de ensino. Vocês veem a questão do desenvolvimento social, quando a gente trabalha com autismo, é muito forte. A gente trabalha bastante o reconhecimento das emoções, a construção desse processo. Então,
Tudo isso tá na lei, isso não é favor, isso é um direito. Alguma dúvida quanto a essa parte do texto, quanto ao que foi disponibilizado ou ao público-alvo, alguma coisa lá do material de leitura que vocês tiveram? Alguma dúvida? Não? Então, eu vou trazer alguma orientação e depois a gente pode continuar a falar sobre, né, o público-alvo, alguma coisa que ainda possa ter ficado remanescente. Orientações para avaliação, né? Na unidade 2, nós temos uma avaliação. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é retomar o material da disciplina. Não são muitas páginas. Eu sou meio cuidado, porque eu entendo que a gente tem que ser mais objetivo, né, no que tange os conceitos. Responda as perguntas, são aquelas, eu vou retomar com vocês. Essa atividade, na sua integralidade, vocês podem somar 2 pontos, tá? E a postagem é até quinta-feira, amanhã, às 18, dia 18 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. Não deixe para a última hora. Então, eu tenho o cabeçalho, onde vocês vão colocar o nome, a matrícula, e aí vocês vão pegar lá o material e vão fazer o estudo. A questão número 1 é o público-alvo da política de educação especial. A questão, e ela vale 0,4. Desculpa, gente, já estou no final do dia, já estou enrolando a língua do dia inteiro na escola. Cada uma delas vale 0,4. Então, a questão número 2, eu quero que vocês tragam o conceito de barreiras atitudinais que está presente lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A número 3 é o número e o nome da lei que versa sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A número 4, eu quero que lá no capítulo 4 do Direito à Educação, vocês escolham 2 incisos. Vocês podem reparar lá que tem vários incisos que vocês, né, julgam, né, que são relevantes, né, para vocês que agora vão se formar como professores de classe regular para a atuação do docente no cenário inclusivo. É importante que vocês coloquem depois, né, o número do inciso para a gente poder conferir. Não precisa justificar, só colocar o inciso. E a número 5 é o conceito de acessibilidade que está presente no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Professora, qual que é o objetivo dessa atividade? Primeiro, é que vocês leiam o material. Segundo, vocês já vão estar construindo um resumo de conceitos que são muito importantes para nós pensarmos a inclusão. Se vocês, como professores, tiverem clareza do que é o público-alvo, do que são barreiras atitudinais e de como a gente pode pensar e não reproduzir isso na nossa prática, nós já vamos estar dando um grande passo como sistema educacional. Andréia, é o perfeito que a gente tem hoje como sistema educacional inclusivo? Não é, mas é um bom começo para a gente pensar. O que não está bom, a gente vai ajustando, mas é uma grande vitória as pessoas poderem ter o direito assegurado pela legislação como está agora. Então, aqui, né, cada um deles, eu gostaria de agradecer a você que chegou até o final dessa gravação, ao final dessa aula, por estar conosco e dizer que qualquer coisa vocês podem contatar conosco. Mais alguma dúvida? Eu vou encerrar a gravação. Interromper.